Você é cristão? Já se batizou? Vai se batizar ainda? Como vai ser? Vai ser por imersão? Por aspersão? Por gigabyte? Água parada de tanque batismal? Pode dar dengue? Tudo isso e um pouco mais nesse vídeo. Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Poxa vida, eu tô bem também. Obrigado por perguntar. Nossa, que saudade de vocês! Eu disse que estaria publicando o segundo episódio da série Cristãos uma semana depois da primeira publicação. Infelizmente não foi possível. Muitas coisas aconteceram de lá para cá e atrapalhou um pouquinho a programação. Mas quem sabe aí, a partir de agora, o negócio no engatilho, não deu certo e a gente aí tenha todos os episódios uma vez por semana, conforme foi planejado lá no começo. Estamos aqui para falar sobre batismo, né? Sobre batizar. Você já se batizou, hein? Qual era a sua intenção lá atrás quando você se batizou, quando você decidiu batizar? Onde você se batizou? Como foi que você se batizou, hein? Como que a Bíblia, o que a Bíblia fala pra gente sobre o que é batismo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Primeiro, entendendo qual é a necessidade de se batizar. A gente tem uma ordenança bíblica de que nós devemos nos batizar. Como diz o texto bíblico, aquele que crê e se batizar será salvo, quem não crê será condenado. Mas por que batizar? Por que tomar essa atitude de fazer isso, né? Porque a água, essas coisas todas. Primeiro, o batismo ele é uma confissão de fé, é uma confissão pública de fé. Eu estou falando para as pessoas, eu estou deixando público aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, né? Qual é a razão da minha fé. E isso sim é necessário, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa vida, mas eu tenho aqui Jesus no meu coração, guardadinho, meu coração bem escondidinho, ninguém vê, mas ele tá lá no meu coração bem guardadinho. Pô, mas isso não é o suficiente, né? A Bíblia nos fala que a gente tem que expor Jesus, expor a nossa fé. Como o texto de Romanos diz, Romanos capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui ele está falando de confessar com a boca e crer com o coração. Então é algo interno e algo externo, né? Confessar com a boca é exteriorizar. E o batismo é isso, é você exteriorizar, tornar público aquilo que você crê. Agora, por que essa é a forma de você confessar a sua fé, de você exteriorizar a sua fé? Onde está, qual é o simbolismo dessa atitude de se batizar? Primeiro, vale a gente observar que usamos a água no batismo porque a água na Bíblia sempre foi um símbolo de purificação. Como a gente pode verificar isso no texto de Números, capítulo 8, versos 5 e 7, que diz assim: separe os levitas do meio dos israelitas e os purifique. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Então você viu aí, purificação. Então o símbolo da purificação é a água. Mas também tem um outro texto que a gente pode ver aqui já no Novo Testamento sobre a utilização da água ou do batismo como ato de purificação. O texto diz assim, Atos capítulo 22, verso 16. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. O nome dele quem? O nome de Jesus, é claro, né? Então, aqui a água usada no batismo, ela tem essa simbologia de purificação.
Aí você me pergunta, então significa, Luiz, que a partir do batismo, quando eu tenho contato com a água, eu serei puro, serei purificado? Como será isso? Pastor, vem cá, vamos demonstrar como é que funciona essa história de purificação com a água. Ok, Tá. Vai de Jesus. Eu confesso Jesus Cristo. Você crê? Salvador. Eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, eu estou puro. Louvado seja! Louvado seja! Não, cara, nada a ver, não é assim que funciona, não. Como eu disse, é simbólico, cara, é simbólico. A água, ela simboliza a purificação. Não é o ato de batizar que vai te tornar uma pessoa santa. Isso é um símbolo de confissão de fé. É disso que se trata, ok? Como simboliza a atitude de batizar, que você crê e você fez parte do ato de sepultamento e da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, o ato de se batizar, quando você desce as águas e você emerge das águas, segundo o que nós aprendemos com a palavra de Deus, é que este ato você está dizendo que você é consciente, que você crê, você abraça a fé, você abraça a atitude de Jesus de morrer por você e você agora ressuscita com ele para uma nova vida. Olha o que diz Paulo no texto de Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Entendeu aí? Pegou o ato lá de se batizar, de descer as águas, morri juntamente com Cristo, na sua morte sacrificial, acho que é isso, pelas nossas vidas. E quando eu saio da água, estou dizendo, eu creio na ressurreição de Cristo. E essa ressurreição que me dá uma nova vida. Uma vida nascida do Espírito, da água e do Espírito, como o texto bíblico nos diz. Agora vem a grande pergunta. Como deve ser feito o batismo? Por imersão, descendo a água, né, sendo totalmente submerso à água e sair de lá? Por aspersão, como foi meu batismo agora? Deve ser assim o batismo? Como que deve ser o batismo? Por efusão quando derrama água sobre a cabeça da pessoa? Ou, a nova modalidade da pandemia, o batismo gigabyte, o batismo online. Batismo online é esse aqui, ó. Isabela, você confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim, confesso. Eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isabela, sê tu uma bênção. Receba o sacramento do batismo. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus! É o batismo online. Olha que interessante. E aí, qual o método que deve ser utilizado pelo batismo, né? Nós temos essas correntes doutrinárias, né? Quando nós temos a tradução da palavra usada nos textos bíblicos para batismo, a gente percebe que o significado dessa palavra é emergir, né? Por isso eu, Luiz, creio que o método mais correto, mais coerente na minha visão, estou dizendo que é o certo, que se for assim, se não for assim, tá errado. Vamos entrar em alguns detalhes daqui a pouco. Mas eu creio que o método mais coerente seja o método da imersão. Emergir na água e se levantar, até por conta daquilo que Paulo disse, né? Que é o sepultamento com Cristo e a ressurreição com Cristo para uma vida nova, né? Esse ato ele traz uma aproximação maior com aquilo que Paulo está falando sobre o que é o batismo. Eu creio que seja assim. Pois bem, eu me batizei numa igreja que não fez por imersão.
fez aspersão, fez efusão, fez, sei lá, de outra forma. E agora, o que eu faço? Entendi, eu acho que tá certo, é isso mesmo, é por imersão. Então eu tenho que me batizar de novo? É isso que eu tenho que fazer? Cara, veja bem, por que você se batizou? Qual foi a intenção? Por que você decidiu se batizar? Você creu no Evangelho? Creu? Ok, legal. Você queria que a sua fé se tornasse pública? As pessoas vissem que você crê no Evangelho de Jesus Cristo? Ok, legal. Tinha água lá? Tinha água? Poxa, bacana. Então, acredito que nessa hipótese não precisa. A razão pela qual você se batizou é mais importante do que o método pelo qual se batizou, ok? Se você não entendia que era assim e tal, se isso não te incomodou, a sua fé era sincera, era verdadeira, né? A sua atitude era sincera, era verdadeira, é isso que importa, na minha opinião. Que legal, quando a pessoa fala assim, na minha opinião, é muito bom. Porque quem tá ouvindo fala assim, poxa vida, cara, então vou ter que procurar opinião diferente. É óbvio, mas o mais importante é no que você crê. Por que você tomou essa atitude? Por que você batizou? Essa é a principal opinião que você deve consultar. Uma segunda pergunta que nós fazemos é: qual a idade certa para se batizar? Quando estou maduro o suficiente para me batizar? Porque nós sabemos que algumas pessoas são batizadas quando bebês, outra quando crianças, né? E outras já se batizam quando estão adultas. O que nós vemos biblicamente como exigência de maturidade para o batismo é o crer. Como por exemplo, Atos capítulo 2, verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Creram, né? Os que aceitaram a palavra, né? Então o que eu entendo é que a maturidade para se batizar está relacionada à sua capacidade de decisão, de crer, né? Então se eu tenho uma idade já para entender o que é o Evangelho, para entender o que é a salvação, a minha situação pecaminosa e a salvação, entender o que Cristo fez por mim, este é o momento que eu estou apto para me batizar, né? Essa é uma dificuldade da gente aceitar o batismo de bebês, né? Mesmo que aqueles que batizam os bebês, eles creem que a autoridade do batismo do bebê está sob a igreja, né? Que é um ato de abençoar a criança, que é o que a gente vê, a razão pela qual eles dizem que batizam o bebê é isso, né? Para abençoar, para que a criança seja abençoada, como era feito lá no Antigo Testamento, né? Que circuncidavam, né, as crianças como sinal, né? Que aquela criança fazia parte da família da aliança. Então eles batizam os bebês como parte da família da aliança. Também quando os pais, né, até os evangélicos protestantes, os cristãos protestantes, batizam os filhos, né? Também dentro dessa ideia de que a família faz parte da aliança com Cristo. Então as crianças, os filhos, né, eles são marcados pelo batismo através dos pais como membro dessa aliança. Mas o que nós vemos na Bíblia é que o batismo é uma atitude de confissão de fé, uma confissão de fé própria, individual, da pessoa. Então, se eu preciso confessar minha fé, eu não posso batizar outro, né? O filho não é salvo pela fé dos pais. O filho não é salvo pela fé da igreja. O filho é salvo pela sua própria fé, né? Filho de peixe não é peixinho, neste caso, né? Então, a maturidade de decidir é que me torna apto a me batizar. Uma outra situação é que, às vezes, a gente entende que é necessário um preparo antes do batismo, né? Um preparo pessoal, né? Ou um preparo intelectual. Preparo intelectual. Como assim? Preparo intelectual é quando alguém tem que fazer um curso
curso. Precisa fazer um curso lá de 3 meses, de 1 mês, de 1 semana, sei lá, antes de se batizar. Se não fizer o curso, não pode se batizar. Ou um pessoal, quando a pessoa fala assim, não posso me batizar não, porque tem muita coisa que eu preciso mudar na minha vida, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo, porque batismo é coisa séria. Batismo é coisa séria, meu. Depois que batizar, não pode fazer isso ou aquilo, tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo, ok? Tem que parar de essas coisinhas aí que você faz aí, né? Porque se depois que batizar fizer, pau quebra, o bicho vai pegar. Então esse prepara o pessoal, que a pessoa pensa assim, não, batismo não é assim não, eu tenho que mudar muita coisa antes. Então esse preparo, né, ele é necessário, existe isso aí mesmo? Porque, veja bem, vamos lá para o texto de Atos capítulo 8, verso 36 e 37, que diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ele foi batizado. Então aqui é aquela situação que Filipe é levado até o eunuco está lendo ali, aí Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo, meu? O cara fala, como que eu entendi, meu? Ninguém me explica, tô perdidinho. Aí Filipe sobe na carruagem, vai lá, explica para ele, explica o evangelho, explica Jesus, explica tudo. Aí ele olha pro lado e faz um questionamento, ali tem água, posso batizar? Ele falou, pode. Então veja bem, ele ouviu o evangelho e ele creu. Ele viu a água e ele disse, posso me batizar? Aí Filipe, você creu mesmo? Eu criei. Então agora, meu, vamos batizar. Então, a exigência é crer. Como eu já disse aqui várias vezes, é crer, é o que eu preciso para me batizar, é crer, que é a expressão de fé. Então, este preparo intelectual de você fazer um curso e tal, é fantástico, é maravilhoso, né? Se puder fazer, faça-o. Se não puder fazer, não tem problema, pode batizar do mesmo jeito. O importante é você entender o que é evangelho e crer nele. Então essa não pode ser uma exigência que te impeça de ser batizado. Biblicamente falando, não pode. E a outra questão, que é a questão do preparo pessoal. Olha, batismo é coisa séria, né? Se eu me batizar fazendo isso ou aquilo, isso aí pode dar problema. Veja bem, isso e aquilo que você está pensando, que você tem que mudar antes de se batizar, na verdade é o que você tem que mudar, porque você tem que mudar de qualquer forma, independente do batismo ou não. Então se tem alguma coisa na sua vida que você pensa assim, poxa, eu não posso batizar porque eu faço isso, na verdade você tem que parar de fazer isso agora, porque a sua consciência já está dizendo para você que isso desagrada a Deus, que isso é pecado, que você tem que mudar isso. Então isso não é um motivo para te impedir de ser batizado, isso é um motivo que talvez te impeça de ser salvo. Porque quando Cristo vier buscar o seu povo, a sua igreja, ele não vai vir com uma lista de quem era batizado e quem não era, para saber quem podia fazer isso e quem não podia fazer aquilo. Não vai ter aqui, ó, deixa eu ver, Luiz, você tava adulterando, Luiz. Ah não, peraí. Ah não, você não era batizado, né? Se fosse batizado, aí você ia ver. Mas não era batizado, não tem problema. Vem cá que é nóis. Não tem isso. Não tem isso. Então se você faz algo que você sabe desagrada a Deus, não importa se é batizado ou não. Você tem que parar agora. Se você está preocupado com a salvação. Ok? O fato de você se batizar não é porque o negócio agora é mais sério. Não, o negócio é mais sério desde sempre. Como eu disse, o batismo é uma expressão de fé. É isso que ele é. Ele não te joga para um outro nível de responsabilidade. A responsabilidade é a mesma sempre. Então, esse preparo que você tem na sua cabeça, que você tem que fazer antes de batizar, na verdade é um preparo para a sua vida. Sua vida. Depois que você se batiza, a responsabilidade que você tem é a mesma de antes. De não desagradar a Deus. Ok? Fechou?
Então, vê aí direitinho o que você tá pensando aí na sua cabeça, menino, porque olha, pode ter uma surpresinha bem triste, hein? E aí eu acho interessante acrescentar aqui uma situação que eu li no livro chamado O Filho do Hamas. Esse livro aqui, ó. Muito bom. Esse livro conta a história desse rapaz, que é filho de um dos líderes desse grupo aí, chamado Hamas, de terroristas, tem as suas partes lá terríveis lá da vida lá. E dado o momento da vida dele, ele tem um encontro com alguns missionários lá de onde estavam fazendo missões lá na região dele. Ele recebe um Novo Testamento, ele lê esse Novo Testamento, ele crê e ele decide se batizar. Só que aí ele encontra dois problemas. O primeiro problema é que ele não poderia se batizar assim, publicamente para todo mundo ver, né? Porque aí iam saber, filho de quem ele era, filho, ia dar uma confusão terrível, né? Ele poderia morrer, o pai dele botar ele para fora de casa, aquela coisa toda. Então ele tinha que ser uma coisa restrita, mas ele queria. Então, qual foi a atitude que ele tomou? Ele procurou uma das pessoas que tinha lá nesse grupo de missionários e tinha um adolescente. E ele falou isso para o adolescente: querem batizar agora, só que não pode ser assim. A adolescente falou assim: eu te batizo então. Ele falou: você pode batizar? Eu batizo. Aí foi lá batizar ele. A adolescente batizou ele, só os dois, lá no riozinho, então ninguém viu. Então a gente vê aqui duas situações: uma adolescente batizando ele e ele batizando escondidinho. E aí? E agora? Pode? Foi válido esse batismo? Né? A gente aceita esse negócio aí ou não? Como é que a gente faz? Percebeu aí? Dificuldade? Então veja bem, essa é uma situação diferenciada. Eu até consultei meu amigo e pastor Ednélio Ribeiro e falei para ele: poxa vida, aqui a gente tem um problema. A gente tem um problema que não é um pastor. Tem gente que fala que se não é um pastor, não vai. Mas aqui eu acho que é até mais fácil da gente aceitar essa questão de ser adolescente e não ser um pastor. Para alguns, né? Para outros não. Enfim, biblicamente não se exige que seja um pastor, um presbítero, um apóstolo que se batize alguém. Não se exige. Felipe, inclusive, era diácono. Agora veja bem, é escondido. Aí eu falei pro pastor Ednélio: é escondido, não tem que ser público. Aí ele falou assim pra mim: mas quem tava lá com ele? Aí eu falei: tava a menina. Aí eu falei: então a menina é público. Aí eu pensei: mesmo, tava a menina, eu não tava sozinho. Então existia alguém que estava testemunhando a confissão de fé dele. Não é uma multidão, né, 500 mil pessoas, mas tem alguém em verdade, tá ali. Então veja bem, às vezes a gente fica preso a formalidades e esquece o porquê que nós estamos fazendo as coisas, né? Esquece porque nós tomamos algumas atitudes, a razão principal. E é isso, né? Tinha uma moça, um rapaz querendo se batizar, uma moça, uma situação complicada que não poderia ser uma coisa exposta por causa do perigo que a família dele ia sofrer. E se você ver esse livro, você vai ver consequências terríveis que veio depois, essa atitude dele de se converter ao cristianismo, as consequências disso também na vida dele. Aí você vai perceber que sua vida de crente é fácil, ok? Procure esse livro é muito bom, O Filho do Hamas. Vou deixar aí na descrição aí o link para você comprar, fica mais fácil. E olha só que coisa fantástica, é isso. E aí eu pulo para aquela questão lá que eu falei lá atrás sobre o batismo gigabyte, batismo online. E aí, batismo online? O cara tá na casa dele, o pastor tá lá online orientando ele. E aí, pode esse batismo? É válido? E alguns pastores já até se posicionaram sobre isso, já tem vídeo aí na internet, inclusive de Augusto Nicodemos, que é fantástico. Eu gosto muito desse cara, eu sempre tô ali vendo os vídeos deles, a opinião dele. E ele aí fala de que não pode, porque a pessoa tá sozinha, tá se auto-batizando, né? Ele comenta lá. Eu não vejo isso como um se auto-batizar, porque ela estava recebendo orientação. E tinha até gente que assim, tava lá na casa dela, mas tinha outra pessoa jogando água sobre ela. No caso de efusão, como eles estavam fazendo. Vamos supor que esse não seja o problema, mas a pessoa estava lá na casa dela, alguém estava na banheira, alguém estava na piscina, alguém estava no chuveiro, usaram a melhor forma, e o pastor lá do outro lado na igreja online falando: olha, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor joga a aguinha e a pessoa se joga água lá. E aí, isso é um problema?
Não, o pastor, eu entendi que o pastor estava batizando a pessoa. Eu entendi. Não estava lá junto com ela, fisicamente, mas estava lá com ela, orientando ela, né? Sendo testemunha, não só ele, mas como todo mundo estava assistindo online, sendo testemunha. Mas para mim a questão seria, precisa fazer isso? Será que precisa? Tem esse desespero todo de fazer esse negócio online? Entendeu? Será que não dá para fazer de outro jeito? Fisicamente, estando ali algumas pessoas, não fazendo aglomeração, mas estando algumas pessoas, um pastor enviando alguém até a casa da pessoa, ou marcar um lugar sem aglomeração, mas, né? Ou esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho e tal, voltar às atividades, a gente vê uma forma de água corrente, né, para as pessoas não ficar ali. Não sei como pode se resolver isso. Mas é isso que eu fico imaginando. Tem algumas atitudes que a gente faz no desespero, né? Aquela coisa toda. E depois você vai ver, poxa, eu acho que não precisa fazer assim, né? Dá para esperar um pouquinho ou a gente pode fazer de uma outra forma, sem ter que inovar tanto, sem ter que chocar tanto, né? E é claro, a gente tem que ser flexível, entender a necessidade da situação, né? Porque, poxa, essa foi a única forma de se fazer, então foi feito assim. Aí legal, a gente olha e fala assim, poxa, então tá bom, foi a melhor forma de ser resolvido. Agora, quando não se é essa urgência, quando não se tem essa coisa toda, eu acho que dá pra gente esperar um pouquinho ou planejar uma forma mais não tão inovada assim, sabe? Pra não causar choque. Enfim, essa é a minha opinião. Aí você pode pensar assim, não, mas o pessoal tá batizando rápido porque a pessoa quer ser salva. Ué, se não batizar não vai ser salvo. Bom, não é isso que a Bíblia diz. Se eu não for batizado, eu vou ser salvo? Ou não vou ser salvo? Como é que é isso daí? A salvação depende de ser batizado ou não? Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e batizar será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é quem não crer e não for batizado. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Não é quem não crer e não for batizado, é só quem não crê será condenado. Como você também deve ter ouvido o exemplo do ladrão lá na cruz, né? Que estava ali próximo de Jesus. Lucas 23, verso 43. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então ali ele não teve tempo de se batizar. Muitas pessoas não têm tempo de se batizar. Muitas pessoas se confessam no leito de morte. Não dá tempo de se batizar. Então a gente achar que o batismo está vinculado à salvação, a salvação está vinculada ao batismo, não está certo, não é bíblico isso, né? O importante é crer. E havendo oportunidade, se batizar para ter essa confissão pública da sua fé, ok? É isso que tem para hoje. Espero que o próximo vídeo saia rápido. E eu te peço que se inscreva, que compartilhe e que comente aí tudo isso que eu disse. Você concorda comigo? É assim mesmo? Nossa, eu concordo com você, Luiz. É isso mesmo, concordo. Concorda comigo? Comenta. Discorda de mim? Comenta também. Comenta, eu discordo de você, cara. Isso aí que você tá falando é besteira. Aqui a Bíblia diz e põe lá a Bíblia. Ó, tem um teólogo tal e põe lá. Põe nos comentários, comenta. Fala aí quais são as suas dúvidas, os seus questionamentos. Eu sempre estou respondendo a galera assim que eu vejo. E sugestões, né, sobre esse vídeo, né, o que podemos melhorar nos próximos vídeos, a gente vai fazendo aí, ok? Então, até a próxima, meu amigo. Paz de Cristo.